vídeos estudando no CC com a função exponencial. Vejamos aqui algumas revisões. Definição. Definimos a função exponencial dos reais para os reais por intermédio da lei f de x igual a a elevado ao x, onde a base a deve ser sempre um real maior do que zero e diferente de 1. Senhores, os detalhes sobre o início da função, da definição da função exponencial. O domínio da função exponencial sempre venceu o conjunto dos reais. Agora, senhores, como conjunto imagem, nós temos os reais estritamente positivos, ou seja, variando de 0 até o mais infinito. Então, o domínio da função exponencial conjunto dos reais, conjunto imagem, reais estritamente positivo. Senhores, a representação gráfica da função exponencial. Vamos tomar, por exemplo, a função f de x igual a 2 elevado a x. Para você construir esse gráfico, fazemos uma tabela onde podemos atribuir aqui alguns valores reais. No nosso caso, vamos tomar do 1, 2, 3, etc. E a sua lei de definição. Então, senhores, quando x é 1, ficamos a depender do f de 1, ou então do y, igual a 2 elevado a 1, que é 2. Quando x é 2, vamos à lei da função, onde a x usamos o 2. Então, ficamos a depender de 2 ao quadrado. Quando é 3, da mesma maneira, vai chegar a 8. E quando é 4, 2 a quarta, que chegamos a 16. E aí, senhores, continuando isso infinitamente, generalizamos o x por y igual a 2 elevado a x. Senhores, representando algum desses pontos no plano cartesiano, nós ficamos com esse aspecto de representação. Interligando os pontos, já que o domínio dessa função é real, chegamos, senhores, a uma curva com esse aspecto. Então, para a função f de x igual a 2 elevado a x, nós temos aqui a sua representação gráfica. Senhores, vamos então agora ao exemplo. Como exemplo, ao gráfico de uma função g de x igual a 1 meio elevado a x. Da mesma maneira, senhores, fazendo aqui uma tabela em relação aos valores de x e determinando os valores de y, e localizando esses pontos no plano, chegamos, digamos, a esse aspecto de posicionamento dos pontos em termos de inteiros. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, etc. Bom, interligando esses pontos, já que o domínio é real, chegamos então, senhores, a esse aspecto de curva. Então, senhores, para a nossa função exponencial, no caso, nós temos esses dois aspectos de curva. E qual a diferença de um para o outro? Vejamos, senhores. No caso da f de x igual a 2 elevado a x, vimos há pouco que ficamos com esse aspecto de curva. O que o senhor vai ter que guardar? Sempre que a base, o a, seja maior do que 1, essa função exponencial, senhores, é crescente e ela tem, digamos, esse tipo de curva. Da mesma maneira, senhores, que fizemos a g de x igual a 1 meio elevado ao x, quando ela vai ter esse aspecto de curva? Quando a base, ou seja, o nosso a, esteja entre o 0 e o 1, ou seja um real nessa faixa. E nesse caso, senhores, a função é decrescente. O que você tem que guardar? Caso da função exponencial crescente, é quando a sua base é maior do que 1. Quando é que ela é decrescente? Quando a base da exponencial está entre 0 e 1. Senhores, vamos aqui a alguns exemplos de equações. O que vem ser uma equação exponencial, senhores? Vem ser aquela equação em que a sua incógnita está no expoente da referida equação. Aqui nós temos, por exemplo, exemplos de equações exponenciais dos tipos mais frequentes. Então, senhores, a equação exponencial são aquelas equações em que a variável, ou então a incógnita da equação, encontra-se no expoente. Senhores, vamos aqui a alguns exemplos. É pedido para você resolver a seguinte equação. 2 elevado a x igual a 32. Senhores, é o caso mais simples das exponenciais, ou seja, depende apenas de duas bases. Sempre que a equação exponencial depende de duas bases, nós vamos batalhar pela igualdade entre elas. Porque se temos condições de igualá-las, ou seja, igualar as bases, podemos cancelá-las e daí para frente trabalhar ou igualar os expoentes. Aqui no caso, senhores, em relação a 2 elevado a x e a 32, dá para a gente fatorar o 32, que é o 2 à quinta. Senhores, bases iguais, cancelamos as bases, igualamos aos expoentes. Igualamos os expoentes, x igual a 5. Pronto, senhores, acabou. Querendo conferir,
que a solução dessa equação é 5, é só você vir aqui acima e substituir o x por 5. 2 elevado a 5 realmente é 32. Solução da equação unitário 5. Vejamos, senhores, outro exemplo. O nono elevado a x igual a 81. Senhores, vamos batalhar para ver se a gente consegue jogá-los, ou seja, jogar as bases nessa condição. Aqui podemos fatorar o 9, que dá 3 ao quadrado, fatorando 81 é o 3 a quarto. Senhores, usando uma das propriedades de potência, já que aqui nós temos a base 1 sobre 3 ao quadrado, e aqui é só 3, vamos trazer essa base para 3. Então, aplicando uma das propriedades de potência, né? Potência do expoente negativo, passa numerador com expoente, base denominador com expoente positivo, passa numerador com expoente negativo. Então, senhores, ficamos com 3 elevado a menos 2 elevado a x, continua 3 a quarto. Senhores, para concluir, no primeiro membro vamos usar uma propriedade, novamente uma propriedade de potência. Potência da potência, repetimos a base, multiplicamos expoentes. Pronto, chegamos ao nosso caso da eliminação. Podemos cancelar as bases, chegamos a menos 2x igual a 4 e x é o menos 2. Senhores, querendo conferir se a solução realmente é o menos 2, jogo o menos 2 em 1 nono elevado a x igual a 81, realmente fecha, né? Porque 1 nono elevado ao menos 2 equivale a 81. Bom, senhores, vamos aqui ao outro estilo de equação exponencial. Vamos resolver agora uma exponencial em que ela dependa de mais de duas bases, principalmente com as expoentes em variável ou com variável. Senhores, uma das maneiras de resolvermos essa equação, vamos apelar aqui para algumas propriedades de potência. Produto de potência de mesma base, conservamos a base, somamos expoentes, e divisão de potência de mesma base, conservamos a base e diminuímos os expoentes. Então, vamos usar essas duas propriedades nessa condição das duas primeiras parcelas, né, da equação. No caso, o primeiro termo aqui, 3 elevado a 2x mais 1, podemos dizer que é 3 elevado a 2x vezes o 3, simplesmente, a 1. E esse outro, ó, diferença, vamos usar a condição de divisão, 3 a 2x sobre 3, menos, fatorado aqui o 9, 3 ao quadrado, elevado a x, igual a 63. Senhores, dando uma arrumadazinha, principalmente nesse caso aqui, 3 elevado a 2x, que é potência. Senhores, por que fazemos isso? Para usarmos um artifício. O que vem ser isso? Nessa nossa equação, onde há 3 elevado a 2x, vamos usar o y para facilitar o seu cálculo. Então, senhores, assim será feito. Ficamos com 3y mais y sobre 3 menos y igual a 63. Senhores, tirando o mínimo, que é 3, organizada essa equação, dá para a gente cancelar o mínimo. Chegamos então a 9y mais y, 10y menos 3y dá 7 e y igual a 189. Isolando o y, 27. Senhores, chegou ao final, porque aqui dá para a gente calcular o valor de x, que é a nossa meta. Ou seja, ficamos então a 3 elevado a 2x igual ao 27. Caso simples, simplificamos as bases, chegamos a x igual a 3 meios. E aí, senhores, uma maneira de você resolver esse tipo de equação. Temos então aí a nossa solução. Bem, senhores, vamos a outra equação. Digamos que seja pedido para você resolver a equação 4x menos 2x igual a 2. Senhores, fatorando 4, chegamos a esse caso. Vamos fazer a permuta aqui para ficar bem claro. Ó, 2 elevado a 2 elevado a x, podemos usar 2 elevado a x a 2. Repetimos o restante, trazendo 2 a primeiro membro. Senhores, artifício, onde há 2 elevado a x, vamos usar o y. Então, assim será feito. Senhores, equação de segundo grau, dependência do cálculo do y. Chegamos então a soma valer 1, produto valer menos 2, é o caso dessas duas variáveis, os dois valores para a variável y. Senhores, mas a nossa meta é o x. Cálculo do x, vamos tomar um artifício e igualar individualmente. 2ax igual a menos 1. Senhores, não é possível não há nenhum real que é elevado de 2 elevado a esse real de 1. Então, para x menos 1, cai fora da solução. E 2 ao quadrado igual a 2, senhores, é o 2ax igual a 2, chegamos a 2 elevado a x igual a 2 a 1. Daqui tiramos que o x é 1. E aí, senhores, temos a nossa segunda solução para esse estilo de equação. Bom, no mais,
Vamos deixar aqui algumas questões para os senhores, com as suas respectivas respostas. E no mais, senhores, bons estudos, valeu, até a próxima.